Olá, nono ano, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Hoje nós vamos fazer a correção daquela atividade de revisão, a última que eu passei para vocês. Hoje é a nossa última aula de ciências, então, gente, eu vou ficar apenas com essa revisão, né? Com a correção dessa revisão, e vou deixar o restante das duas aulas para vocês colocarem as atividades em dias, né? Aqueles que ainda faltam entregar atividades, essa aula vai ficar disponível para vocês finalizarem essas atividades e me enviar. Os demais que enviaram tudo certinho, tá tudo ok, já estão de férias, né? Pelo menos na aula de ciências eles já estão de férias. Então, pessoal, vamos lá para a correção? Eu vou ler aqui no computador e vou corrigindo com vocês, tá? Escreva se as teorias a seguir são de Lamarck ou de Darwin. Girafas esticavam o pescoço até alcançar as folhas das árvores, portanto, seu pescoço se alongou. Essa é a lei do uso e desuso. Muito fácil, né? Eu acho que todos acertaram essa questão. Quem que falou isso? Foi Darwin ou Lamarck? Foi Lamarck, né? A lei do uso e desuso é de Lamarck. Os mais fortes, mais adaptados sobrevivem e geram descendentes. É a lei da seleção natural. Quem falou isso? Charles Darwin, né? Próximo. Em relação à evolução dos seres vivos, podemos destacar duas ideias defendidas por cientistas. A primeira é a transmissão dos caracteres adquiridos e a segunda da seleção natural. Quem fez a primeira questão conseguiu fazer a segunda, né? A primeira, a transmissão dos caracteres adquiridos, é de Lamarck, né? E a segunda, a seleção natural, é de Darwin. Então a resposta certa era a letra D, Lamarck, né, a primeira, e Darwin, a segunda, tá? A segunda lei. Agora aqui fala sobre os fósseis, né? Os fósseis, eles têm uma importância muito grande no estudo da evolução de seres vivos, né? Eles esclarecem muitas dúvidas. Mas vamos ver aqui, vamos ler. Existem várias evidências que sustentam o fato de que a evolução aconteceu e acontece nos dias atuais. Dentre elas, podemos citar os fósseis, que são restos ou vestígios preservados da existência de organismos que viveram no passado. A respeito dos fósseis, marque a alternativa incorreta. É a incorreta, né? Então, qual seria? Ó, a letra A. Os fósseis evidenciam que há milhares de anos as espécies existentes eram diferentes das atuais? Sim, né? Lembra que a gente falou lá numa aula presencial ainda, lá na escola, sobre a preguiça gigante, o tatu gigante, que eles tinham muito em comum com o tatu e a preguiça gigante tatu e a preguiça dos dias atuais, só que eles não eram gigantes, né? Então a gente sabe que eles existiram por quê? Porque tinham os fósseis, né? Letra B. Através dos fósseis é possível observar claramente a evolução de cada espécie, pois não há falhas no registro fóssil. Infelizmente essa é incorreta, né? Essa é a questão que vocês deveriam marcar. Porque, gente, existe falhas? Sim, né? Aqui ele fala que não existe falhas no registro fóssil. Existe sim, existe falhas, né? Muitas vezes encontrando fóssil a gente não consegue entender muito bem como foi a evolução daquele ser vivo, ok? E vamos para a próxima. De acordo com o esquema simplificado, o estado de agregação das partículas nos três estados físicos da matéria, sólido, líquido e gasoso, é indicado na seguinte relação. Aí colocou uns Beckers e demonstrou através da agregação das partículas o estado sólido, líquido e gasoso. Então você ia marcar a sequência lá respectivamente que ele fez na pergunta. Ele falou que sólido, na sequência sólido, líquido e gasoso. Então qual Becker representa o sólido? É o Becker 3, né? Que as partículas estão bem juntinhas, tá? Bem agregadas. E a que representa o líquido é o Becker 2, que as partículas elas estão organizadas, mas elas têm espaços entre si, né? E no Becker 1 está o gasoso, que as partículas têm toda a liberdade, porque o gás ele tem liberdade, suas partículas elas se expandem, né? O gás se expande. Então, a questão que vocês iam marcar, né, a alternativa é a alternativa B, na ordem 3, 2, 1, tá? Observe o gráfico que mostra a mudança de estado físico do fenol. Em seguida, responda. Ele quer saber a temperatura de fusão. Qual o processo de mudança de estado físico da fusão? Fusão é a passagem do estado sólido
para o líquido. Então, lá no gráfico, a passagem do estado sólido, né, para o líquido, está na temperatura de 43 graus Celsius. Então, a temperatura de fusão da transformação do fenol na fusão, né, é 43 graus Celsius. E a temperatura de ebulição? Temperatura de ebulição é quando passa do estado líquido para o vapor, para o estado gasoso. Então, qual que é a temperatura que acontece aí esse processo de ebulição, dessa transformação de estado físico da matéria? A 182 graus Celsius. Fácil demais, né? Então, última atividade, terminou, gente. Eu desejo que vocês tenham excelentes férias, que vocês descansem bastante, mas que mais do que isso, que vocês se cuidem bastante. A nossa cidade, infelizmente, tem muitos casos, né, de Covid-19. Então, a atenção e o cuidado agora tem que ser redobrado. Só saiam de casa se for realmente necessário. Se sair, use a máscara, use o álcool em gel, tome cuidado, tá? Vamos orar a Deus, vamos redobrar as nossas orações para que Deus cuide da humanidade, para que Deus ilumine, né, os cientistas, o pessoal da saúde, para que encontre uma vacina para esse vírus, para que a nossa vida volte ao normal, né? E que a gente volte mais cuidadoso, mais amoroso, pensando mais na natureza, no bem-estar de todos, ok? Eu deixei um vídeo aí na folha de planejamento, o link de um vídeo na folha de planejamento para vocês assistirem, para que vocês tenham umas férias iluminadas e que Deus possa abençoar muito vocês e a família de vocês, que Deus acampe os anjos dele ao redor da casa de vocês, cuidando e iluminando a vida de todos nós, né? Um beijo, boas férias e até agosto, se assim Deus permitir. Tchau!